Falei pra vocês que ia ser rapidinho, então vamos lá. Não vamos enrolar. Capítulo 44. Ethan estava ajeitando com cuidado uma estatueta de Citona dando à luz de 4. O planeta Midgard coroado entre suas pernas, quando o telefone de Jesiba tocou. O som estridente rompeu o silêncio, mas os reflexos de sorebol de Ethan o impediram de deixar cair a frágil bola de gude. O que foi? Mesmo a audição lupina aguçada de Ethan não conseguia distinguir a pessoa do outro lado da linha. Beleza. Ela desligou, olhando para o Ethan no mesmo instante. Ele aninhou com cuidado a estátua em uma caixa, a espuma de proteção farfalhando. O que aconteceu? Perguntou ele com cuidado. Venha comigo. Ela se levantou e atravessou a sala com uma velocidade surpreendente. Considerando os saltos azul escuro de 10 centímetros. Ela não se deu o trabalho de mudar os cabelos para o comprimento curto de sempre, e a visão de seus cachos dourados balançando foi estranha. O mesmo se deu com o rosto. Sem a maquiagem de sempre, com a sua aparência atual, ela poderia ser apenas algum dos poucos anos mais velha do que Ethan. Ela parou na porta e apontou para a parede adjacente à estante. Traga isso com você. Está carregado. Ethan olhou para a arma ali. Tinha ficado sabendo o que Bryce fizera com Micah quando usou aquela arma. Mas Ethan não hesitou ao cruzar a sala e pegar o rifle matador de deuses para a parede. Jesiba conduziu Ethan até um labirinto de pedras escuras iluminadas por chamas douradas e crepitantes. Os corredores estavam estranhamente silenciosos e ele percebeu que não fazia a menor ideia de que horas eram. A julgar pelo silêncio, deduziu que estivesse no meio da noite. Mas na casa de chama e sombra, onde viviam tantos predadores noturnos, pode ser que essa informação não fosse tão precisa. E, na verdade, fazia diferença. Os sons de uma multidão reunida ecoaram pelas paredes muito antes dele chegar à câmara redonda. Os pilares eram formados por estalactites e estalagmites que se fundiram. Ele vasculhou o cérebro e não conseguiu lembrar para qual era o nome daquilo. E ao contrário dos outros salões, que eram rebuscados e elegantes, as paredes eram de pedra bruta. O teto abobadado era tosco e ecoava murmúrios e as conversas da multidão carregando demais para identificar as palavras isoladas. As pessoas foram se acumulando conforme Jesiba atravessava o arco para entrar na sala. Ethan, um passo atrás dela, com a célebre arma em mãos, era mais leve do que ele pensava que seria, mas nunca segurara algo tão eletrizante. A multidão se abriu para permitir a passagem de Jesiba. Ela olhava para a frente enquanto caminhava para o centro da sala. A saia azul escura arrastando-se atrás de si, os saltos batendo em um ritmo ondulante e objetivo. Se alguém ficou chocado com o novo penteado e a falta de maquiagem, ninguém ousou dizer nada. Nem manter o olhar fixo nela por muito tempo. Mas Ethan olhou para a frente para quem estava no meio da câmara e seu coração disparou. O astrônomo ergueu um dedo cheio de calos e apontou para Ethan. Você está morto, ladrão, rosnou o velho. Tarion sabia que tinha escapado por um triz. Sabia que a chegada de Bryce o poupara de ser enviado de volta para Lunatium para a Rainha do Oceano. Uma recompensa por sua cabeça. Puta que pariu. Mas ficar confinado ao navio seria melhor do que cair nas mãos da Rainha do Rio ou da Rainha Víbora? Confinado como hóspede, a Veimar a Rainha do Oceano. Mas ele sabia a verdade por trás das palavras. Avalyn sempre me deu arrepios, dizia Flynn, enquanto todos se espremiam ao redor de uma mesa refeitório do deck, discutindo a chegada à ilha cercada por brumas no dia seguinte. A esta hora da noite, todas as mesas estavam repletas de pessoas para jantar. As conversas e risadas eram tão intensas que tornava quase impossível para Tarion ouvir os seus companheiros. Mas Morven é terrível. Eu conheço desde criança, ele é uma verdadeira cobra. Ele e os gêmeos assassinos. Gêmeos assassinos? Perguntou Atalá com uma mistura de alarme e diversão, sentado ao lado de Bryce com um braço em volta da cintura dela, os dedos brincando com as pontas dos cabelos. Tarion sabia que, mesmo que não houvesse pouco espaço da volta à mesa, os parceiros teriam se mantido próximos. Um apelido que os demos os meus primos distantes, disse Ron com a boca cheia de pão, depois que eles se juntaram a Cormac na tentativa de nos matar diversas vezes na Caverna dos Príncipes. Os olhos do príncipe brilharam de pesar enquanto falava o nome de Cormac. Tarion bloqueou a imagem que surgiu dos momentos finais de Cormac de correr enquanto o macho férico se imolava. Ele apertou um garfo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas Ron continuou. Eles conseguem ler mentes, quer você queira ou não. Ele apontou com um pedaço de pão no meio da comida para Bryce. Eles não vão pedir permissão com aquele cara da corte noturna. Bryce fez uma careta.
Alguém consegue se defender contra as habilidades deles? Sim, respondeu Ron. Mas você tem que estar atento o tempo todo, mesmo quando não consegue vê-los por perto. E eles obedecem a Morven sem pensar 2 vezes. Bryce examinou as unhas. Eu adoro os bons capangas da moda antiga. Tyrion sorriu, afrouxando o aperto do garfo. Mas Ron balançou a cabeça. Eles não são um tipo convencional de capanga. E Morven não é o tipo convencional de babaca. Durante o meu ordalho... Eu sei, disse Bryce, pegando um pouco de arroz cultivado em uma das muitas hortas hidropônicas do navio. O tio malvadão, você o irritou e ele te mandou para a Caverna dos Príncipes como punição. E você mostrou para ele quem manda. Ele é o pai de Cormac, explicou Declan com cuidado. Não esqueça que ele acabou de perder o filho e herdeiro. Tyrion olhou para o seu prato de arroz e peixe, embora seu apetite tivesse desaparecido como espuma do mar na areia. Ele foi rápido em renegá-lo, disse Lydia Servos do outro lado da mesa. Tyrion quase desmaiou de choque quando ela se sentou com eles. Mas onde mais ela sentaria no salão lotado? Ele não deixou de notar que Ron estava sentado na extremidade oposta da mesa. E Lydia acrescentou. Mas vou repetir o aviso. O rei Morven só concorda com as coisas que sejam vantajosas para ele. Se ele quiser convencê-lo a não ter de entregar os Asteri no mesmo instante, precisa agir de maneira certa. O meu plano era de ir direto para os arquivos, explicou Bryce, sem fazer nenhuma visitinha real. As brumas, retrucou Ron. Contam tudo para ele. Vai saber que chegamos e vai ficar furioso se você não pagar o tributo. Então vamos no sapatinho, disse Atalar, esvaziando o copo de água. As pessoas jantando nas outras mesas olharam para a mesa deles a todo instante, com admiração, pavor, curiosidade. Todos no grupo de Tyrion fingiam não notar. E, acrescentou Ron estremecendo, fêmeas não são permitidas nos arquivos. Tyrion revirou os olhos. Que palhaçada, murmurou ele. Sim, disse Bryce, acenando com a mão num gesto de desdém. O rei Otonal fez questão de me avisar de todas essas regras de proibição de fêmeas, mas, para usar de Morven, eu vou entrar. Hunt cutucou-a com uma das asas cinzentas. Presumo que você tenha algum tipo de plano, um plano na manga e vá nos contar no pior momento possível. Acho que você quis dizer no momento mais maneiro possível. Disse Bryce e, apesar de estar tenso, Tyrion riu. Repare que ela não respondeu. Disse Hunt para Bax sem a voz sombria. E ele riu e respondeu. Danica era igualzinha. Uma corrente de saudade e tristeza fluía sob o tom leve do cão do inferno. Um macho que perdeu sua parceira. Segundo rumores, era pior do que perder a alma. Tyrion não conseguia decidir se sentia pena do macho pela perda ou se o invejava por ter tido a sorte de ter encontrado a parceira antes de mais nada. Ele se perguntava o que Baxian teria preferido, nunca ter conhecido Danica ou ter os seus séculos juntos encurtados de forma tão brutal. Bryce esticou o braço por cima da mesa e apertou a mão do cão do inferno com amor e dor estampados no rosto. Tyrion desviou o olhar da expressão semelhante de Baxian e deu em direção a ela enquanto apertava sua mão de volta. Um momento particular e íntimo de luto. Depois de um momento de silêncio para os dois lamentarem a falta da loba que ambos amavam, Flynn disse: Avalon é um lugar velho e fudido. Precisamos ser rápido e ir embora igualmente rápido daquele inferno. Bryce soltou a mão de Baxian e disse afetadamente: A pesquisa leva tempo, disse Bryce com um tom professoral. Mas ela desistiu da brincadeira e acrescentou depressa: Além disso, quero visitar as cavernas dos príncipes. Tyrion tinha ouvido apenas as lendas sobre as famosas cavernas, nenhuma delas era boa. Ron ficou boquiaberto. E você acha que pode fazer isso sem dizer olá para Morven? Fêmeas também não podem entrar lá. Bryce cruzou os braços, inclinando-se para o lado de Atalar. Tá, talvez a gente passe para tomar um chá. O irmão não estava engolindo a atitude dela. A caverna dos príncipes... Por quê? O que isso tem a ver com a coisa do portal para lugar nenhum? Bryce deu de ombros voltando a comer. É onde Aster sempre ficou. Acho que pode haver alguma informação ali. De novo, não foi bem uma resposta. Observou Hunt baixinho para Baxian. Tyrion reprimiu seus sorrisos, ou ainda mais quando Bryce olhou para o seu parceiro. Atalar apenas deu um beijo na sua testa, um gesto descontraído de carinho, e fez que Baxian desviasse o olhar. Tyrion desejou ter algo para oferecer ao cão do inferno, um tipo de conforto. Mas os deuses sabiam que ele estava longe de ser qualificado para oferecer qualquer tipo de conselho amoroso. Perda, talvez. Aprender a viver com um buraco no peito depois que Lésia foi assassinada. Mas duvidava que Baxian quisesse ouvir alguém tentar comparar a perda de uma irmã com a perda de uma parceira.
Seria melhor não ficar mais do que o necessário em Avallen, insistiu Flynn, chamando mais uma vez a atenção de Tarion. Estou falando, toda vez que estivesse na ilha, minha magia ficou... infeliz. Para dar ênfase a uma delicada videira, se enrolou na mão dele entre os dedos. Literalmente murcha e morre quando estou lá. Foi o que a videira fez, murchando e virando pó, que se espalhou sobre o prato meio comido de peixe e arroz. Flynn deu uma mordida mesmo assim. Eu sempre me esqueço que você tem magia, disse Bryce. Mas vou me abster de fazer uma piadinha óbvia sobre problemas de desempenho em Avallen. Obrigado, murmurou Flynn, enfiando outra garfada de comida na boca. Vai ser melhor se nos separarmos quando estivermos lá, afirmou Declan, empurrando de lado a própria refeição. Alguns de nós podem consultar os arquivos e outros podem ir à Caverna dos Príncipes. Todos procuraremos informações extras a respeito de Aster e sua conexão com a adaga. Olhando para a enorme janela na parte de trás do refeitório com vista para o esmagador oceano escuro, Tarion disse: E eu estarei aqui rezando para Algenas, para que vocês encontrem algo que ajude a destruir os Asteri com aquela lâmina. Algenas, guardiã dos mistérios. Se tinha um deus para quem implorar por conhecimento, era ela. Arquivos, disseram Ram, Flynn e Declan, erguendo as mãos. Bryce olhou com irritação para eles. Seus babacas. Contava com um de vocês para nos guiarem, já que já estiveram na Caverna dos Príncipes. Ela se virou para Atalá e Baxian suspirou. Parece que nos resta dar uma explorada lá. Só para você saber, disse Ram, durante o nosso ordalho, nós três demoramos um pouco para chegar ao túmulo de Pélias e da Aster. Mas isso também aconteceu porque estávamos sendo perseguidos e caçados por espíritos malignos, por Cormac e pelos gêmeos assassinos. Então, pode ter uma rota mais direta, ainda que as brumas tentem confundir você a cada passo. Ótimo, disse Bryce. Mas Tarion não deixou de perceber como seus olhos pareceram brilhar, como se as palavras do irmão tivessem despertado alguma coisa. E, acrescentou Ram, tem entalhes espalhados pelas cavernas, inclusive na câmara mortuária. Pode demorar um pouco para vocês encontrarem alguma coisa. É melhor levar suprimentos para alguns dias. Entendido? Disse Atalar carrancudo. Fantástico, resmungou Baxian ao seu lado. Tarion sentiu um aperto no peito, se dando conta de que dissera momentos antes. Ele, de fato, ficaria no navio, enquanto eles partiam. Iria se separar no dia seguinte. Essas pessoas que urge colocar em sua vida e que ele não merecia. Vou com vocês, avisou Lídia, para Valem. Ela estivera tão calada que Tarion tinha esquecido da sua presença na outra ponta. Ron nem olhou para a fêmea enquanto ela falava. Tarion notou que a Corsa também esforçava-se para não olhar para ele, só para Bryce. Por quê? Perguntou Bryce. Seus filhos estão neste navio. Lídia empertigou-se. A rainha do oceano deixou bem explícitos que se eu não retornar às minhas funções como agente da Ebright, a proteção que ela cedeu para eles acabaria. Todos olharam surpresos para ela, mas Lady continuou. Os Asteri criaram um tipo de pior mech-traje, pior ainda que os híbridos de algumas semanas atrás. Estes mech-trajes não requerem um piloto para operá-lo, apenas técnicos em uma sala distante. Rigelos ordenou que os trajes fossem posicionados no topo do Monte Hermon. Um olhar para Hunt, cujo rosto estava inflexível com a notícia. A rainha do oceano quer que eu aprenda a detê-los, mas eu temo que não consiga descobrir muito além das informações que já chegaram para nós. Os trajes já estão construídos e prontos para serem liberados. Não há nada que possamos fazer. Avallen fica na direção oposta da Cidade Eterna, resmungou Hunt. Estaremos levando você para muito ao norte. Lide na sua cabeça. É inútil gastar meu tempo procurando uma maneira de parar os mech-trajes. Uma solução que talvez nem exista. Convenci a rainha do oceano de que seria maior utilidade se acompanhar vocês até Avallen para ver o que vão descobrir por lá. Então, disse Bryce, você se ofereceu para o quê? Nos espionar para a rainha do oceano? E está nos contando? Ela concordou devagar. Você a deixou nervosa, Bryce Killan. Isso não é bom. Mas, como tenho ligações com seu grupo, ela viu vantagem em me enviar. Ela, enfim, olhou para Ram. O príncipe férico continuou a ignorá-la. Você acha mesmo que não há nada que possa ser feito em relação a esses novos trajes? Perguntou Bryce. Eles parecem perigosos. O rosto de Lídia permaneceu solene. Para destruí-los seria necessário juntar uma força que marchasse até a Cidade Eterna. Força essa que não temos. Então, vou com vocês por enquanto, até descobrirmos como acabar com isso. Um silêncio atordoante pairou na sala. A respiração de Tarion parou ao pensar
Um silêncio atordoante pairou na sala. A respiração de Tarion falhou ao pensar que Lydia estava insinuando. Tá ótimo, murmurou Flynn, recebendo um olhar penetrante de Lydia. Você é do time dos arquivos ou time das cavernas? Ainda vou decidir isso, retrucou Lydia friamente. Resta saber se vocês vão conseguir convencer Morven a permitir entrar em qualquer um dos lugares. Ainda mais, se fêmeas são proibidas. Vamos convencê-lo, disse Bryce abrindo um sorriso desarmante. Tarion não deixou de captar o olhar de suspeito de Hunt e lançou na direção dela. Tarion se preocuparia com isso mais tarde. Seus amigos estavam indo embora. E ele continuaria naquele navio sob o comando da Rainha do Oceano. Não fazia diferença se Bryce o reivindicara como seu súdito. Não havia como enfrentar a governante dos mares. Não se surpreenderia se, ao olhar para baixo, visse seu peito se desfazendo. Mas os amigos continuaram falando e Tarion tentou aproveitar cada instante. A cumplicidade, os sons, os ritmos de suas vozes. Muito em breve, era provável que nunca mais voltasse a vê-los. Esse navio é só uma versão maior do Anel do Astrônomo, disse Sassa, a voz calma flutuando acima da mesa de conferência de vidro. Isso está acabando com Malana desde que embarcamos, e realmente não havia nem sinal da terceira duende. Ela tá bem? Perguntou Bryce. Vai ficar quando formos embora, respondeu Rich, admirando o próprio reflexo na superfície de vidro da mesa. Mas a doente parou de repente para olhar para Bryce. Quando estivermos no ar livre de novo. Foi sobre isso que viemos falar, explicou Lydia olhando entre as irmãs, onde estava sentada do outro lado da mesa. O próximo passo de vocês. Bryce tinha ficado surpresa e um pouco nervosa quando Lydia chamara de lado depois de jantar e explicara seu plano. Bryce tinha uma ligação próxima com a comunidade de duendes e Lydia precisava que as trigêmeas fossem enviadas para uma tarefa crucial. O melhor seria que esse pedido viesse de alguém de confiança, insistiu a Corsa. As duendes trocaram olhares. Nosso plano era seguir vocês até Avalyn, afirmou Sassa de queixo erguido. A não ser que vocês prefiram não ter 3 duendes. Seria uma honra e uma alegria ter 3 duendes comigo, falou Bryce, esperando que seu tom provasse o que falava era verdade. Estava com o coração apertado desde que Lydia puxara de lado mais cedo, a lembrança do lindo rosto de Lerraba brilhando com intensidade em sua mente. E, sendo bem sincera, vocês seriam muito úteis para nós lá. Na escuridão da caverna dos príncipes, mesmo com a luz estelar de Bryce, 3 chamas seriam bem grande, muito grande mesmo ajuda. Mas ela considerou as próximas palavras com cuidado. Lydia poupou o esforço. Irites está livre. As duendes arfaram, ambas se iluminando com uma cor laranja vibrante. Livre! Sussurrou Rich. Fugiu, corrigiu Lydia. Eu a ajudei a sair do Palácio dos Asteri em troca de uma ajuda para resgatar nossos amigos nos calabouços. E onde ele está agora? Exigiu saber Sassa, a chama esquentando, trocando a cor para um tom mais claro. É por isso que viemos conversar com vocês, explicou Bryce. Não sabemos onde ela está. Vocês perderam nossa rainha? Perguntou Sassa com suavidade. Quando nos separamos, acrescentou Lydia depressa, já que Irites e Sassa agora estavam ficando incandescentes de raiva, sugeri que Irites fosse encontrar uma fortaleza de seu povo. Ela parecia hesitante em fazer isso. Acho que ficou preocupada em pensar como seria recebida. As duendes então se eriçaram de raiva. Então, interveio Bryce, estávamos nos perguntando se vocês poderiam ir à procura dela para se certificar de que ela está segura e se oferecer para fazer companhia a ela. Nossa rainha não quer ver o próprio povo? A voz de Rich estava preguiçosamente baixa, sua chama ainda branca e fervilhante. Irites, disse Lydia com calma, passou a maior parte de sua existência trancada em uma bola de cristal. Talvez vocês possam entender melhor do que qualquer outra pessoa em Midgard. Se ver livre do cativeiro de repente sozinha no mundo não é das coisas mais fáceis, então olhou para Bryce. Nós estamos pedindo que vocês a encontrem para oferecer companhia e ajuda, lógico, mas também para nos ajudar, concluiu Bryce. Precisamos de vocês 3 para falar em defesa de Midgard, ajudá-la a entender pelo que estamos lutando. Talvez convencê-la a ajudar mais uma vez contra os Asteri, quando for a hora certa. As duendes as observaram por um longo tempo, e Sassa perguntou. Você confiaria uma tarefa dessa às inferiores escravizadas? Nós não confiaríamos em mais ninguém para uma tarefa dessa magnitude, respondeu Lydia. Não havia muitos Vanir em Midgard que diriam isso.
e que as falassem sério. Bryce sentiu que estava perigosamente perto de começar a gostar da coça. Mas Reed questionou. Você não pode achar mesmo que alguns duendes de fogo fariam diferença contra os Asteri? Os nossos antepassados não o fizeram durante a Batalha dos Caídos. E olha ali, batalharam contra os Malekin. Lerraba fez diferença contra Maika, disse Bryce com um nó na garganta. Uma doente de fogo enfrentou um arcanjo e acabou com ele. Foi graças à presença dela que tive tempo para matá-lo, para matar um arcanjo. As doentes arregalaram os olhos. Você matou Maika? Murmurou Reed. Lídia não pareceu surpresa, como a coça era bem capaz que tenha sido informada logo depois que tudo aconteceu. Com a ajuda de Lerraba, acrescentou Bryce, por causa da ajuda de Lerraba. Ela engoliu um nó na garganta. Então sim, acredito que os doentes de fogo possam e podem e farão a diferença contra os Asteri. As irmãs se entreolharam como se pudessem falar entre mentes como Ran. Então, Sassa encontrou o olhar de Bryce e disse sem um pingo de medo. Vamos encontrar Iridias. As duendes brilharam em um tom profundo e intenso azul. E com ela, lutar contra os Asteri quando a hora chegar. Correu tudo bem, disse Bryce minutos depois, enquanto ela e Lídia caminhavam pelo corredor de volta para os seus dormitórios. Fico feliz de você ter feito com que eu fosse falar com elas. A coça não disse nada, o olhar fixo na passagem à frente. Você tá bem? Bryce ousou perguntar. Apesar de ter sentado com eles durante o jantar, a coça passou boa parte do tempo calada e não olhou nenhuma vez para Ran. O irmão também fingiu não notar a presença de Lídia. Sim, respondeu Lídia, e Bryce percebeu que era mentira. Elas não disseram mais nada durante o resto do caminho, parando apenas quando chegaram nos dormitórios. Hans esperava por Bryce no quarto deles, mas ela esperou um instante e disse antes que Lídia pudesse entrar no próprio quarto. Obrigada. Lídia parou e se virou na direção dela. Por quê? Por salvar meu parceiro, meu irmão, o parceiro da minha melhor amiga, sabe? 3 das pessoas mais importantes na minha vida. Ela deu um sorriso hesitante. Lídia inclinou a cabeça majestosa e graciosa. Era o mínimo que eu podia fazer. Ela se virou para abrir a porta. Ei, disse Bryce. Lídia parou de novo. Bryce apontou com o queixo para Lídia e para o quarto da corça, onde ela dormia sozinha. Eu sei que a gente não se conhece nem nada, mas se precisar de alguém para conversar, alguém que não seja Ran, ela deu de ombros. Eu tô numa porta de distância. Deuses, ela soava tão ridícula. Mas Lídia deu um sorriso discreto, algo parecido com surpresa em seus olhos. Obrigada, agradeceu ela e entrou no quarto, fechando a porta silenciosamente. Hunt tinha passado o dia todo contando os minutos até que pudesse estar sozinho com Bryce no quarto para tirar as roupas dela, mas agora estava deitado no beliche estreito demais com ela, as luzes apagadas e suas respirações o único som do quarto. Ele não sabia por onde começar. A discussão de merda que tivera mais cedo também não ajudava. Ele dissera a verdade e ela não queria escutar, não conseguia aceitar. Mas a culpa era dele. Dentre todos, ele deveria ter pensado melhor antes de conduzi-los por esse caminho mais uma vez. Não entendia como ela não enxergava isso. Posso ser sincera? Perguntou ela na escuridão e não esperou pela resposta dele antes de dizer. Para além de mostrar as anotações do Riotenal para Morven, não tenho um plano concreto de como lidar com ele, ou um plano reserva caso ele não dê a mínima para os cadernos. Hunt deixou de lado os pensamentos sobre a briga anterior e disse: Eu sei disso. Você não foi tão arrogante quanto costumava ser quando tem um plano secreto genial. Ela bateu no ombro dele. Eu tô falando sério. Além das anotações do Riotenal, minha única outra moeda de troca com ele é meu potencial reprodutivo. E já que você e eu somos casados, você tá pedindo divórcio? Ela riu. Não, eu tô dizendo que não tenho valor para esses idiotas, já que meu útero está comprometido. Sexy. Ele mordeu a orelha dela. Senti sua falta. Eles poderiam entrar no âmago da discussão mais tarde. Amanhã? Nunca. Ele passou a mão pelo quadril dela, pela coxa, o pau ficando duro contra a maciez dela, o cheiro doce de lilás e noz moscada. Por mais que eu queira transar com você, até alguém precisar vir checar, ainda estamos vivos até lá, disse ela, e Hunt riu em seus cabelos. Podemos só ficar abraçados hoje? Sempre. Respondeu Hunt com o coração pesado. Ele a abraçou com mais força, tão grato pelo cheiro dela em seu nariz, pela exuberância no seu corpo contra o dele. Não merecia isso. Eu te amo. Ela se aproximou ainda mais, o braço envolvendo sua cintura. Eu também te amo, sussurrou ela de volta. Time Cavernas até o fim. Ele deu uma risada abafada. Vamos mandar fazer camisetas. Não me tente.
Se Avallen não fosse uma ilha atrasada e sem interweb, eu já teria feito o pedido para serem entregues no castelo de Morven. Ele sorriu, o peso do peito dissipando por um momento precioso. Não tem mesmo interweb lá? Não. As brumas bloqueiam tudo. Reza a lenda que nem mesmo os Asteri conseguem penetrá-las. Ela fez mexendo os dedos. Depois fez uma pausa como se refletisse antes de acrescentar. Vésperos mencionou coisas chamadas lugares tênues envoltos em bruma. A prisão no mundo férico era um deles. E parece coincidência demais que os antigos féricos estrelados também tenham estabelecido uma fortaleza, um local envolto da mesma bruma que serve para afastar os inimigos. Hunt ergueu as sobrancelhas. Como as brumas podem ser uma parede contra os Asteri? A pergunta certa seria, por que os Asteri deixariam Avallen em paz por tanto tempo se ela é capaz de mantê-los afastados? Hunt deu um beijo no topo da cabeça dela. Suspeito que você vai descobrir as respostas do jeito mais dramático possível. Ela se aconchegou mais perto dele e ele a abraçou com mais força. Você me conhece bem, Atalá. Ethan não se atreveu a apontar o rifle matador de deuses para o astrônomo. Mas ele permaneceu preparado para fazê-lo quando Jezebel perguntou. Que fuzuê é esse? A multidão, Dracs, vampiros, daimonaques e muitos outros que ele não conseguia identificar. Estavam em um silêncio mortal. Todos vinham vindo testemunhar a retaliação. Ita se sentiu com a boca seca. Os olhos cinza ardósia do astrônomo brilharam de ódio. O lobo roubou uma coisa minha. Jezebel deu de ombros. A questão das duendes e da dragoa já foi resolvida entre nós. Não brinque comigo, Jezebel, retrucou o astrônomo. Nós dois sabemos que ele levou mais do que seres de fogo. Ethan deu um passo para a frente. Estava com as mãos suadas, pressionadas na madeira lustrosa e no metal do rifle. Lobos não devem ser mantidos em tanques. Ninguém deve, ele pensou. Além disso, ela nem era sua para começo de conversa. Ela não tinha marca de escravizada. Foi vendida para mim pelo pai. Foi uma transferência não oficial de propriedade. Ela era uma criança e você não tinha o direito. Ethan a tinha matado. Ele não tinha direito de falar dela como se ele mesmo não fosse ruim, tão quanto o homem diante de si. Você é um ladrão, lobo, e eu exijo pagamento. Exijo que ela seja devolvida a mim. As palavras não queriam sair. Ethan não conseguia falar, mas uma adorável e melodiosa voz de fêmea disse por trás da multidão. A herdeira Fendir nunca mais será sua, astrônomo. A multidão sibilou e se abriu para revelar a rainha Hipáxia Enandor, entrando na câmara com as vestes flutuando atrás de si como um vento fantasma. Pelo canto do olho, Ethan percebeu o sorriso de Jezebel. Hipáxia? Disse a feiticeira. Justo a necromante que eu estava procurando. Fim do capítulo 44. Capítulo 45. O fato de Jezebel ter conseguido dispersar a multidão sem dizer uma única palavra demonstrava o seu domínio sobre aquele lugar, aquela casa. Ethan se viu dividido entre olhar para Hipáxia e o astrônomo ou evitar o olhar de ambos. O astrônomo esperou até que a multidão se dispersasse antes de dizer à rainha bruxa. Se você sabe o paradeiro da loba e está ocultando essa informação, então a lei diz que nenhuma lei se aplica aqui, cortou Hipáxia. Já que a herdeira Fendir não era legalmente sua escravizada, você mesmo disse isso. Deuses, Ethan desejou ter uma mísera porcentagem da firmeza e da inteligência serena. Hipáxia continuou. Então, não havia nada para Ethan Rostron roubar. Ele apenas permitiu que uma cidadã livre escolhesse se permanecia naquele tanque miserável ou se partia. E então ele a matou. Jezebel olhava para ele sem advertência, como se dissesse, não fale uma única sílaba sobre isso. Ethan retribuiu o olhar como se retrucasse. Você acha que eu sou burro nesse nível? Ela olhou incisivamente para a camiseta dele em que estava estampado Solebol UCLC. Ele revirou os olhos e virou-se para a rainha bruxa, enfrentando o astrônomo. Aquela loba me custou uma quantia incalculável de ouro. Perdi o místico. Eu te pago, disse Ethan com voz rouca. Seus pais fizeram alguns bons investimentos antes de morrerem. Ele tinha mais dinheiro do que poderia gastar. Exijo então 10 milhões de marcos de ouro. Ethan começou a tossir. Ele até tinha uma grana, mas pago, disse Jezebel em tom frio. Ethan se virou para ela, mas a feiticeira sorria tranquilamente para o astrônomo. Pode acrescentar à minha conta mensal.
O astrônomo olhou com irritação para ela, depois para Ita e enfim para Hipáxia, que retribuiu com um olhar de desdém. Mas ele apenas cuspiu no chão e saiu batendo os pés, os cabelos longos e oleosos voando por trás dele. No silêncio, Jéssica encarou Hipáxia e disse: "Faz dias que liguei para você e pedi para vir na mesma hora. Sua vassoura não está funcionando?" Ethan se virou para Jéssica. Esta é a necromante que você tinha em mente?" Sendo sincero, ele não sabia por que tinha pensado nisso antes. Tinha acabado de trabalhar com ela, puta que pariu, quando tentaram conjurar Connor no equinócio de outono. Talvez ele a tenha descartado porque não tinha dado certo e, em vez disso, quem apareceu foi o sub-rei, mas... "O pai de Hipáxia foi o melhor necromante que já conheci", explicou Jéssica cruzando os braços. Ela possui o dom dele. Se tem alguém em quem confiar sua tarefa, Roston, é ela. As sobrancelhas de Hipáxia se ergueram em leve surpresa, como se não fosse comum ouvir aquele elogio. Mas ela disse a Jéssica: "Seria melhor conversarmos no meu escritório." "Por quê?" Hipáxia pareceu debater se deveria responder, mas por fim disse: "Quer saber o que me atrasou por tanto tempo? O que eu temia neste outono aconteceu. Morgantia Dragas e seu clã deram um golpe em nome do que consideraram a preservação dos velhos costumes das bruxas. Não sou mais a rainha das bruxas valbaranas." Ela tocou o peito onde seu habitual alfinete dourado de citono estava quebrado em dois. "Para escapar dos seus algozes, jurei fidelidade à casa de chama e sombra." Lídia deixou Hank decidir o local daquela reunião matinal. Algum lugar neutro com privacidade que fosse tranquilo, como o Tritão havia descrito. Lídia desejou ter um pouco de tranquilidade enquanto se sentava no sofá da área de recreação estudantil, tão silenciosa. A diretora Kagane havia reservado a sala para eles por 1 hora e olhava para os filhos. Estavam sentados no sofá oposto, que era velho e manchado, condizente com uma sala de estudantes. David fora chamado à tarde na noite anterior para trabalhar e então apenas Reiki comparecera. O macho agora estava sentado onde ficavam as bebidas no extremo oposto da sala, permitindo que eles tivessem um certo espaço. Uma ilusão de privacidade. Ela preferia que ele tivesse sentado junto a eles. Havia uma boa chance de Morven não deixá-los sair vivos de Avallen. Ela precisava ver seus meninos antes de partir, só mais uma vez, mas isso não significava que a situação fosse confortável. Esse estava recostado nas almofadas, de braços cruzados, olhando para a televisão acima da mesa de Pebolim, em que pensavam nos melhores momentos de um jogo de softball. Mas Bran a olhava com franqueza, seus olhos brilhantes deixando entrever um intelecto aguçado e sua natureza combativa. Um guerreiro dos pés à cabeça. Ele disse sem preâmbulos: "Por que você quis nos encontrar tão cedo?" Lídia enxugou com discrição a palma das mãos suadas às pernas do macacão tático. Ela sabia que os 2 meninos tinham notado o movimento. "Achei que poderia me colocar à disposição de vocês caso tivessem alguma dúvida a meu respeito sobre o meu passado." Ela tinha passado por situações horríveis sem vacilar e ainda assim, aquele momento fazia seu coração disparar. A boca de Bran se retorceu para o lado enquanto ele pensava a respeito. Sem tirar os olhos da televisão, Akitayon disse: "É porque ela está indo embora." Inteligente demais. Lídia olhou para ele, embora Ace fingisse não vê-la, e falou: "Sim, hoje." Bran olhou de um lado para o outro. "Para onde?" Ace respondeu antes de Lídia: "Ela não vai contar. Melhor nem perder seu tempo perguntando." Ela não fazia ideia do que a palavra sinceridade quer dizer. Lídia cerrou a mandíbula. "Eu gostaria de poder contar, mas nossa missão depende do sigilo." Ace se virou para encará-la. "E nós, crianças, vamos divulgar sua localização para todo mundo, né?" "Que os deuses a ajudassem." "Eu gostaria de poder contar a vocês," repetiu ela. Bran perguntou com a voz embargada: "Você vai voltar?" Lídia respondeu com sinceridade: "Espero que sim." Akitayon voltou a olhar para a televisão. "Você conseguiu escapar de todas as enrascadas até agora. Não vejo por que isso seria diferente." As palavras a atingiram com uma pancada em uma parte sensível e desprotegida. Bran olhou para o gêmeo com um olhar advertindo. "Ace, para." Era óbvio que tinha conversado antes, decidido como iriam agir. Era óbvio que Ace a odiava. Tudo bem, ela poderia conviver com aquilo. Ele estava salvo e era amado. Para ter isso, ela poderia lidar com o ressentimento. "Estamos em guerra," explicou Lídia. "E a coisa vai ficar bem feia. Não posso dizer para onde eu vou, mas posso dizer que talvez não volte."
A cada vez que eu me aventuro, ainda mais agora que meus inimigos sabem a verdade sobre mim, há uma boa chance de que eu não retorne. Ele se retrucou. Era pra gente se sentir mal e chorar pela nossa mamãezinha? Ela precisou de todas as forças para não desmoronar. Recobrando a frieza que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, ela respondeu. Alguns minutos atrás você alegou que eu não sei se é sinceridade. Bom, eu tô sendo sincera agora. Se você acha que isso é uma forma de manipulação, não posso fazer nada. Mas eu queria ver vocês dois antes de ir embora hoje, para me despedir. Bran olhou novamente para o outro, então disse: acho que a minha maior dúvida é por quê? Por que você nos deixou aqui? Eu não tive escolha, respondeu Lydia apenas, muito consciente da presença de Hank do outro lado da sala. Era deixar vocês aqui seguros e com pessoas que iriam amar e cuidar de vocês, ou arriscar levá-los para um mundo que só teria o contrário disso para oferecer. E eu pensei em vocês todos os dias. Aquilo era entrar em um território que ela desejava evitar. Não tinha planejado falar disso durante essa visita, talvez nunca. E sabia que se ficasse por um instante a mais, talvez falaria mais do que deveria. Coisas que não estava preparada para dizer em voz alta. Coisas que talvez os meninos não estivessem preparados para ouvir. Em vez disso, com os dedos ligeiramente trêmulos, ela tirou um anel de rubi e colocou na mesa entre eles. Quero que fiquem com isso. Ela ignorou um nó na garganta. É uma herança da casa do meu pai. Ele não é alguém digno de ser lembrado, mas esse rubi... Ela não conseguiu olhar para ver a expressão no rosto deles. É muito valioso. Vocês podem vender para pagar a faculdade, moradia, quando tiverem idade para isso. Quer dizer, se algum dia saírem deste navio, não que tenham que sair. Ela estava divagando. Engoliu em seco e, enfim, olhou para eles. Esse estava inexpressivo, mas Bran olhava para o rubi gigantesco, com uma cor nos olhos arregalados. Ou, se quiserem ficar com ele, concluiu ela baixinho, tudo bem para mim. Ela desejou ter algo mais para deixar para eles, alguma outra parte dela que não estivesse ligada ao monstro que a gerou, mas aquilo era tudo que possuía. Tarefa concluída. Lydia se levantou e Hank olhou em sua direção. Ela assentiu para ele. Olhou para os filhos corajosos, fortes e capazes, não graças a ela. Eu sei que não vão ligar para isso, disse ela olhando para esse que tinha virado e voltado a assistir televisão. Mas terei muito orgulho de vocês, dois machos que são e que estão se tornando. Ao olhar para vocês, sei que fiz a escolha certa. Ela deu um sorriso discreto para Bran. Os olhos dele brilharam. Obrigado por isso, por nos dar nossos pais. Ele fez um gesto para Hank e Lydia baixou a cabeça. Boa sorte, disse Bran. Aonde quer que você vá. Ela levantou a mão ao coração. Bran cutucou o irmão com o cotovelo. Ele deslizou seus olhos dourados de volta para ela e disse, tchau. Lydia manteve a mão no peito, batendo uma vez e se virou. Saiu sem saber de onde e para onde ia, ciente apenas de que precisava continuar andando. Caso contrário, encontraria um lugar para se encolher e morrer. Ela caminhou pelos corredores reluzentes do navio, caminhou e não se permitiu olhar para trás. Ethan esperou até que a porta do escritório de Jesiba se fechasse antes de correr até Hipáxia. O que aconteceu? Exigiu saber Ethan. Jesiba o havia avisado antes de sair pelos corredores para ficar quieto, e ele obedecera, mesmo quando pararam no refeitório escuro para a ex-rainha bucha pegar um pouco de comida. Segundo ela, fazia dias que não comia. Tempo esse que argumentou já a crescer impaciência dele. Mas agora, em segurança, atrás das portas trancadas do escritório de Jesiba, eles obteriam respostas. Aconteceu do jeito que eu falei, respondeu Hipáxia, a voz um pouco seca enquanto colocava a bandeja de comida na mesa. A ex-general da minha mãe, Morgantia, fez com que suas forças cercassem minha fortaleza. Foi apresentada as seguintes opções: entregar a coroa de amoras brancas ou morrer. Oferecer a coroa, mas de alguma forma entenderam que eu escolhi morrer. E elas podem fazer isso? Questionou Ethan. Expulsar você, simplesmente assim? Sim, disse Jesiba sentada em torno de sua poltrona de couro. As dinastias das bruxas foram fundadas na base da justiça e no direito de remover um governante inadequado. O objetivo era proteger o povo, mas Morgantia usou isso a seu favor. Hipáxia afundou-se em uma das cadeiras diante da mesa de Jesiba e esfregou os olhos com o polegar indicador. Foi o gesto mais normal que Ethan já tinha visto a rainha fazer. O primeiro ato de Morgantia, como rainha, foi ordenar minha execução. O segundo foi desfazer o feitiço de animação que minha mãe tinha colocado nos meus tutores. Ao ver as sobrancelhas erguidas de Ethan, ela acrescentou: Eles eram fantasmas.
Como isso era possível? Ele não fazia ideia, mas mesmo assim disse: sinto muito. Ela sentiu em agradecimento a voz carregada de tristeza. O feitiço era ligado à coroa, e uma vez que aquela coroa fosse dela, ela olhou para Jéssica, o rosto suplicante. Você está de luto por 3 pessoas há muito tempo mortas, disse Jéssica com frieza, e Ethan odiou por isso. Em vez disso, chore por seu povo que agora está preso numa rainha desequilibrada e o clã dela. E Paxia se impertigou. Você parece achar que eu deveria ter lutado com ela. E deveria, rebateu Jéssica, o fogo escuro brilhando em seus olhos, uma semente do poder de Apóllo transformada em algo novo. Você ao menos tentou proteger sua coroa antes de ceder? Eu teria morrido e mantido sua honra. Sua mãe teria ficado orgulhosa. Um golpe sem derramamento de sangue era uma alternativa melhor do que lutar. Fazer com que inocentes morressem em meu nome? Assim o reinado dela começou. Morgantia derramará muito mais sangue do que poderia ter sido derramado por você. Jéssica fechou os olhos e balançou a cabeça com desgosto. Eu não vim até aqui para ser julgado por você, Jéssica, sibilou Hipáxia, mais selvagem do que Ita já testemunhara. Sou a segunda em posição de autoridade desta casa, então você agora responde a mim. Ethan se esforçou para não deixar transparecer o choque. Jéssica era a segunda em comando da casa de Chama e Sombra. Então, ela achava que Hipáxia era a melhor necromante para Ethan? Quando tinha tantos outros à disposição? E, acrescentou Jéssica para Hipáxia, pouco se importando com a surpresa de Ethan. Como alguém que já possui séculos com as bruxas, minha observação, são dignas de sua atenção. Hipáxia se irritou. Você abandonou nosso povo, e você fez o mesmo. Um silêncio tenso e carregado dominou a sala. Hipáxia deu uma mordida, só uma, em seu sanduíche de presunto e queijo. Hipáxia não sabia. Percebeu Ethan que Jéssica era lá no fundo. Ela ainda se considerava uma bruxa desertora. Olha, disse ele, eu sei que vocês têm muita coisa para resolver, mas eu tenho um assunto bastante urgente. A antiga rainha bruxa se virou para ele, a expressão mais suave. Ela deu outra mordida no sanduíche e disse após engolir. Jéssica me informou da situação quando me ligou. Devo admitir que fiquei surpresa com o envolvimento de minha irmã, mas sinto muito pelo que aconteceu. Ele baixou a cabeça, sentindo um arroubo de vergonha. Hipáxia continuou terminando o sanduíche após mais uma mordida. Mas a necromancia não é uma coisa fácil, Ethan. Eu me lembro, disse ele. Ela posicionou os lábios, sim. Ela também se lembra de cada minuto do breve contato entre eles com o sub-rei. Mas Hipáxia disse com olhos brilhantes de determinação. Eu vou tentar te ajudar. Ele quase parou de respirar. Hipáxia acrescentou. Começa amanhã. Hoje eu tenho obrigações e juramentos para fazer. Juramentos ao sub-rei, que ficou impressionado bastante com as habilidades dela no equinócio de outono, para afirmar que a receberia ali. Até mesmo Morgantia Dragas hesitaria antes de se envolver com o sub-rei. Não tenho muito tempo, avisou Ethan. Esses juramentos não podem esperar, retrucou Jéssica. Ela apontou para a porta de seu escritório com uma ordem para Hipáxia. Eles devem ser feitos ao cais preto antes do nascer do sol, garota. Você já fez sua última refeição, agora vá. Hipáxia não hesitou. Ela saiu, as vestes flutuando atrás de si e fechou a porta. Tola, disse Jéssica afundando-se na cadeira. Tola, inocente e idealista. Ita ficou imóvel, perguntando-se se ela já havia esquecido de que ele estava ali. Mas Jéssica ergueu os olhos para ele. Ela sempre foi assim, pior que aquilo, deixando o coração guiá-la como um cachorrinho na coleira. A culpa é da mãe, que a manteve isolada. Não que me admira que Celestina a tenha feito ficar caidinha quando... Calma aí, Hipáxia e Celestina? Jéssica assentiu. Ita inclinou a cabeça para o lado. A Corsa disse que foi por causa de Celestina que os Asteri descobriram que Bryce estava indo para a Cidade Eterna. Hipáxia não teria... Elas já terminaram, interrompeu Jéssica. Sei de fonte segura que Hipáxia não ficou satisfeita quando descobriu que Celestina havia traído seus amigos. Mas mesmo esta traição não fez com que Hipáxia abrisse os olhos e percebesse que Morgantia estava arquitetando. Ela percebeu, retrucou Ethan. Veio aqui nesta primavera pedindo proteção a Ran contra Morgantia. Eu a protegi. Proteção? Se preservar? Isso não é agir. Ela sabia que Morgantia era uma ameaça e escolheu esperar que a atacasse em vez de desferir seu próprio golpe contra ela. Em vez de encontrar aliados, ela brincava de média bruxa na cidade, fazia amor com aquele arcanjo. Em vez de reunir poder, ela correu para um príncipe férico e um lobo para protegê-la. Ela balançou a cabeça de novo. Cuba quis protegê-la de todos esses anos, mantendo-a isolada dos clãs corruptos. Ao fazer isso, impediu-a de criar uma casca grossa. Jéssica cruzou os braços e olhou para nada, fúria e desdém na sua expressão. Então ousou perguntar. Por que você desertou das bruxas? Não gostei dos rumos que estavam tomando.
Quando Hecuba era rainha? Não, muito antes. As bruxas estão em declínio há gerações, uma podridão mágica e moral. Ela apoiou a cabeça no encosto da cadeira. Menina ingênua, resmungou Jésiba para si mesma. Que tipo de juramentos e pactos você precisa fazer no cais preto antes do nascer do sol? Do tipo antigo. Isso não é. Os mistérios da casa de chama e sombra não são da sua conta. E pacto você vai mudar? Não. Os juramentos dela não são nada parecido com o que os ceifadores fazem. Estabelecer lealdade é um processo legal, mas que deve ser honrado conforme decretado pelo sub-rei. O sub-rei a quem Jésiba servia como segunda em comando. Eu não sabia que você era tão importante aqui. Fico lisonjeada. E antes que você me pergunte, não. Aquilo não sabe. As pessoas dessa casa não falam pelos cantos, mas os mestres da cidade estão cientes. E o astrônomo, ele sabe? Ela sentiu. Qual é a questão com ele? Você disse que tinha uma conta mensal. Cacete, não tenho esse dinheiro todo para pagar. É uma redução de impostos para casa, disse Jésiba acenando com a mão. Eu tô ficando cansada de todas essas perguntas. Você está perguntando coisas que não tem direito de saber? Então pare de me contar tanto. Ela sorriu. Você é tão chato quanto parece. Fico lisonjeado, disse ele. E Jésiba riu baixinho. E então disse. Alguns séculos depois que Apóllo me transformou, ele ouviu rumores de que eu tinha poderes. Como um maldito preguiçoso que é, enviou o irmão Aidas para investigar. E acredito que para me matar, se não fosse o fato que talvez eu fosse uma ameaça. Ela falava os nomes dos príncipes e demônios como se fossem velhos conhecidos. Mas Aidas descobriu que eu não representava ameaça nenhuma, que eu ainda mantinha a biblioteca, desafiando as exigências do irmão para revelar os poderes a ela, em teoria. Talvez ela continha. Como nada nesse mundo faz sentido, Aidas e eu nos tornamos amigos e, de certa forma, ainda somos. Suponho que seja porque já estamos tão acostumados um com o outro agora. Já faz muito tempo. Então, o que ele relatou a Apóllo? Que eu deveria ser respeitado, mas deixado em paz. E Apóllo deu ouvidos? Ela deu de ombros. Ele manda Aidas vir dar uma olhada em mim de vez em quando. E o que isso tem a ver com o astrônomo? Faz alguns anos que pago o astrônomo para que procure uma forma de desfazer o domínio que Apóllo tem sobre a minha alma. Ele sentiu um arrepio de nojo. Então, você paga ele para que cumpra suas ordens? Eu pago a ele, trocou ela. Mas ele também vai se beneficiar com qualquer coisa que descobrir? Por quê? Ele quer encontrar a resposta para que possa voltar à juventude. Ele é humano, ou costumava ser, antes de ter tanta magia corrompendo sua alma. Ele tem mais medo da morte do que de qualquer outra coisa. Vai ter muito a ganhar se for bem sucedido com sua busca. Suponho que somos duas criaturas miseráveis alimentando-se uma da outra. Ele olhou para Ida. E ele pode parecer frágil, mas é bem ardiloso. Vai procurar outras formas de te sacanear. Ele apontou com a cabeça para o rifle matador de deuses que Ethan tinha colocado de volta na parede. Você teria me dado ordens para matá-lo hoje? Não, respondeu Jésiba. O fuzil era só para ameaçar. Ainda preciso dele. Acho que os cientistas chamam isso de revelação simbiótica. Relação simbiótica. Bem, é uma relação que venho construindo há muitos anos, antes dele surgir. Então, você tem usado esse canalha em seu domínio sobre inocentes? Você não parecia ter nenhum escrúpulo em usá-lo quando foi atrás de informações do seu irmão. O astrônomo deve ter contado a ela sobre a visita de Ethan. Ele continuou falando. Você pode explicar melhor? Ao ver o olhar inexpressivo dela, ele acrescentou. Por favor. Antes de mais nada, por que decidiu usar o astrônomo? Achei que fossem os gatos que fossem curiosos demais. A culpa é da parte minha que escolheu cursar a história da faculdade. Ela deu um sorrisinho, mas suspirou para o teto antes de falar. Em minhas próprias pesquisas ao longo de milênios, aprendi que o fogo do dragão é uma das poucas coisas que podem fazer um príncipe do inferno hesitar. Você pretendia usá-lo contra Apóllo? Ita não podia deixar de ficar chocado com a audácia dela. Ela estudou as unhas bem cuidadas. Achei que poderia ser uma boa ferramenta de negociação. Ida deu uma risada de admiração. Uau, e o que aconteceu? Corria um boato na cidade que o astrônomo tinha uma dragoa. Eu procurei e me ofereci para comprar a Ariadne na hora. Ela cruzou os braços de novo. O desgraçado não quis vender, nem por todo o dinheiro do mundo. Mas naquele mesmo dia me dei conta de que tinha outra oportunidade em mãos. Poderia usar os místicos dele para revirar o inferno em busca de respostas que ajudassem a me libertar.
e fazer com que esses mesmos místicos fossem protegidos por Ariadne enquanto trabalhavam. Mas você disse que queria esperar até que os livros estivessem seguros antes de deixar de ser jovem. Sim, mas quando a hora chegar, quero ter a solução em mãos. Para quê? Para que não me convença a não fazer isso. Ele assentiu, mais do que viu o peso de todos aqueles anos curvados nos ombros dela. Você não é como a maioria dos lobos que eu conheci. Isso é um insulto ou um elogio? Ele honestamente não sabia diferenciar. Ela cruzou os braços e tamborilou os dedos na mesa. Tem muitas coisas que você não sabe, Ethan Hallström. Muitas verdades. São tantas coisas que não teria como me aprofundar aqui agora. Ela parou de tamborilar os dedos e o olhar brilhando como mágoa e ressentimento dos antigos. Mas foram as matilhas de lobos que chegaram primeiro em Partos. Quem iniciou o massacre e as queimadas foram as matilhas de lobos, farejadores criados pelos Asteri que caçaram minhas irmãs. Jamais me esquecerei disso. O estômago de Ethan se revirou com a vergonhosa história de seu povo, mas ele perguntou: criados? Um sorriso icônico. Esse dom já existia entre os lobos, mas os Asteri os incentivaram. Criando-os de maneiras específicas ainda fazem isso, como Danica. Jezebel voltou a tamborilar na mesa. Os Fendi são uma linhagem cuidadosamente criada pelos Asteri. Como assim? Ela fixou os olhos brilhantes nele. Aquela fêmea vivenciara toda a história dos Asteri em Midgard. Era mais do que ela era capaz de compreender. Você nunca se perguntou por que os Fendi são tão dominantes? Geração após geração? Genética? Sim, genética criada pelos Asteri. Sabine e Mordok foram ordenados a procriarem. Mas Sabine tirou o título do irmão. Amando de quem? Ela é uma fêmea raivosa e mesquinha. O irmão era mais inteligente e mais evidente, não era um macho de valor. Se vendeu a própria filha para o astrônomo, deve ter sido considerado inapto pelos Asteri que persuadiram Sabine a enfrentá-lo. E quando Sabine enfim exerceu seu domínio, eles garantiram que Mordok fosse enviado para produzir uma linha de Fendir mais competentes. Bem, Micah ferrou com os planos dele. E quem que você acha que mexeu os pauzinhos para que Micah fizesse isso? Ethan estava grato por estar sentado. Você acha que os Asteri fizeram com que Micah matasse Danica depois de todo o trabalho que tiveram para criá-la? Sem falar ainda que Connor e a matilha dos demônios tinham sido destruídos como resultado dessa conspiração. Acho que Danica era imprudente e obstinada, e os Asteri sabiam que nunca conseguiriam contorná-la como fizeram com Sabine. Acho que eles perceberam que, com Danica, produziram uma loba tão poderosa que fazia frente com eles que fazia frente contra aqueles que combatiam nas primeiras guerras. Lobos de verdade. E ela não estava do lado deles, precisava ser eliminada. Ita afundou na cadeira. Mas então um pensamento lhe ocorreu. O sub-rei disse para Hipáxia e para mim que que o sub-rei recebeu ordens de não encostar um dedo no meu irmão. Por quê? O rosto de Jezebel estava inescrutável. Não sei dizer. Deve ser porque ele era um recurso importante em vida e continuou a ser após a morte. Para quem? Os Asteri? Eles sabem que Connor significava para Aquila. Para você, isso torna a alma dele extremamente valiosa. Ita se sentiu atordoado. Eu não sou ninguém. Jezebel encarou com desdém, mas seu telefone tocou antes que ela pudesse respondê-lo. Quando ele tocou uma segunda vez, ela atendeu a ligação. Ela ouviu em silêncio até dizer em um tom seco, certo. A feiticeira desligou e encarou Ita. Sua presença foi requisitada lá embaixo, no necrotério. Vocês têm um necrotério particular aqui? Ela revirou os olhos. Hipáxia terminou os votos em tempo recorde e está esperando você lá embaixo, com o cadáver de Sigrid. Fim do capítulo 45. Meus amores, mais uma vez, obrigada por esperarem, obrigada por estarem aqui. Eu, mais uma vez, peço desculpa por esse grande intervalo de tempo nas leituras, mas estou de volta, tudo resolvido. Agora eu estou querendo fazer leituras diárias, eu quero que vocês me digam o que vocês acham de eu voltar a fazer leituras diárias ao invés de leitura só no final de semana. Deixem aí uma mensagem, me digam o que vocês estão sentindo falta, me digam se está tudo bem. E um beijo grande para vocês e muito obrigada por serem tão maravilhosos e terem me esperado esse tempo todo. Um beijo e até a próxima leitura.